Mas, irmãos, tem mais uns minutinhos aqui para ver se chegava mais alguém. Mas só somos nós mesmos, eu creio. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos pedir que Deus venha iluminar nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos aprender na palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, agradecemos por este dia, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Nesse dia, Senhor, de estudo da tua palavra, nós pedimos, Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, limpa, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, os nossos corações, Senhor, de todo erro, pecado, contaminação, toda qualquer transgressão, Senhor, que temos cometido nesse dia ou nesses dias. Que o Senhor nos purifique pelo poder que é o sangue de Jesus, para que não haja, ó Deus, condenação, para que o Senhor não venha, Senhor, sair deste lugar, mas esteja aqui nós também nos abençoando, Pai, porque nós somos carentes de aprender a tua palavra, de andar, Senhor, nas tuas orientações, em nome de Jesus, Pai. Nós te glorificamos, te agradecemos por cada irmão que chegou até aqui, que teve essa oportunidade de estar aqui. A Deus, entregamos também nas tuas mãos a vida, Senhor, dos adolescentes, aqueles que puderam estar hoje, Senhor, ali no estudo com o Diácono Serra. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de cada um, sejam iluminados pela tua palavra, abençoados, bem fortalecidos, para a glória do teu santo nome, Pai. Nós oramos, Senhor, que o Senhor venha despertar nesses dias do teu povo, não só aqui na quinta-feira, mas a cada dia está estudando a tua palavra, está lendo, meditando, Senhor, aprendendo algo de ti e tendo forças para andar nos teus caminhos. Nós agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos fazer para o nosso lugar. Que Deus venha abençoar também alguém que esteja agora assistindo online também, que não pôde estar aqui. Que Deus abençoe a vida da irmã Luciana. Terça-feira ela deu a luz à Brenda. Graças a Deus correu tudo bem. Que Deus abençoe os irmãos que intercederam. Ela vai ficar um dia no hospital, agora deve estar aqui. Ela não consegue no Chile. Ela fica meio isolada, não pode receber visita, porque a criança fica direto com a mãe. O quarto é aqueles de chave, né, de cartão, alimentos. Mas ela está feliz, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Deus pôs as mãos e tudo correu bem, graças a Deus. E nós agradecemos, né, pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Vamos estudar hoje o capítulo 2 de Romanos. Nós terminamos o 1 e semana passada foi semana de apresentação, então não teve estudo. Hoje nós continuamos no capítulo 2. Não temos pressa, para queremos aprender alguma coisa. Amém, irmãos? E que sempre nós possamos na nossa oração pedir: Senhor, me ajuda a entender, a compreender a tua palavra. Desperta o teu povo para a tua palavra nesses dias. Muitas igrejas hoje já não tem mais estudo bíblico, né? Já não valorizam mais isso. Ali no Comax é difícil, não tem uma pessoa liderando lá, um obreiro lá indo direto, e é difícil lá. Mas mesmo assim nós temos os irmãos, os diáconos que têm se disposto e tendo lá sempre levar uma palavra no sábado, e um sábado sim, geralmente um sábado não tem estudo bíblico também, no sábado lá, porque é importante. Está parando, abrindo a Bíblia, meditando em um assunto, né? A pregação é uma coisa, o estudo é uma coisa diferente, onde a gente pode participar, perguntar, tirar dúvida. Inclusive, se os irmãos tiverem dúvida, lendo em casa, marque as dúvidas, né? Depois traga aqui para a gente tentar tirar a dúvida que os irmãos tiverem. Se você tiver dúvida sobre alguma palavra, você mesmo pode pesquisar online, no dicionário, procurando, você mesmo vai encontrar muita coisa também no seu estudo pessoal, particular. Inclusive, é muito bom em casa, pelo menos, tem gente que não gosta da Bíblia NTLH, né? É uma versão de tradução da Bíblia. Mas é bom ter em casa, porque ela serve como dicionário, inclusive. Tem muitas palavras difíceis, às vezes, na Bíblia uma linguagem mais antiga, né? Essa linguagem mais tradicional. Mas a NTLH ela ajuda bastante. Inclusive medidas, distância. Na Bíblia tradicional vai ter aquelas medidas em côvado, em ciclo, né? Vai ter aquelas medidas ali que você não vai entender nada. Você lê, mas não entende. Aí nessa outra, as palavras mais difíceis. Na NTLH, a Bíblia do jovem, geralmente, a Bíblia da criança é nessa linguagem. Nessa linguagem você vai poder ler a mesma passagem, aí você vai entender a palavra mais difícil e você também vai entender os períodos de medida, distância,
através dessa Bíblia de linguagem mais fácil. Ela não é muito boa para se usar na igreja, porque no culto geralmente é uma linguagem mais tradicional ou intermediária, mas a NTLH ela é bem atual. Aí serve como dicionário para você entender melhor a Bíblia mais tradicional, né? Então é bom ter essa Bíblia em casa para estudo, para estudar, para compreender melhor a Bíblia na linguagem mais tradicional. Amém, irmãos? Alguns dos irmãos decorou o versículo para se recitar hoje? Vamos exercitar a mente, vamos exercitar a cabeça. Ficar martelando o dia inteiro lá num versículo lá, né? Até entrar na cabeça e descer para o coração. Diaconisa Érica, Diácono Marcolino, quem mais? Alguns irmãos mais? Decorou? Pode ser. 1, 2, 10, igual fez o irmão Jesus. O capítulo todo. Pode falar o 10. Porque eles vão estar aproveitando, né? Até hoje não está de folga, né? Uns dias aí. Ele está aproveitando para justamente estudar a Bíblia, decorar versículo. A partir de hoje, quando já começa no serviço novo, aí fica um pouquinho mais difícil. Bom, mas não é para humilhar, não. É porque eles vão estar com tempo, aí está, né? Está usando justamente para estar estudando, para estar decorando. Amém? A Diaconisa Érica pode falar. Para estarmos em temor, mas receber o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pelo qual padecemos, ao certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Amém. Esse aí, do 15 ao 17. Amém. Do 15 ao 17, tá certo. Irmão Marcolino, Diácono Marcolino. Eu tinha que falar uns versículos assim, mas eu não senti. Uma questão é escrita assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas entregues ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Romanos 8, 36 ao 39. Amém. Sim, certo. NVI. Mais algum irmão? Mais alguém? Já com Adriano. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da graça de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Amém. Romanos 6, 23. Esse versículo é muito conhecido em Romanos. Mais algum irmão? Não? Amém. Deus abençoe. Próxima semana, depois pelo menos um. Pelo menos Romanos 3, 23. Os pecados estão distribuídos da glória de Deus. Romanos 2. Vamos estudar alguma coisa com Romanos 2.
Romanos 2 é a continuação do capítulo 1. Na verdade, se os irmãos forem ver no original da Bíblia, eles não têm separação entre capítulo, versículo. Isso foi, através de um estudo muito profundo, eles foram fazendo essas separações, essas divisões, para ficar melhor para o nosso entendimento. Mas o capítulo 2, na verdade, ele é uma continuação do capítulo 1. A gente pergunta assim, mas não é sempre assim? Nem sempre é. Na verdade, as histórias foram colocadas nessa ordem que está hoje, mas às vezes você vai ver na Bíblia que você está lendo um livro e um capítulo lá na frente, ele volta, na verdade, a história, ele é anterior, às vezes, a todos os outros capítulos que você está lendo. E nem sempre é uma sequência de história, nem sempre é assim. Inclusive, vários livros também, nem sempre estão na sequência cronológica. Tem livros do Velho Testamento, por exemplo, alguns profetas menores, que eles são, se fosse colocar em uma ordem cronológica, estariam expostos ali depois de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, Crônicas, né? Mas eles estão lá na frente reunidos, um após o outro, porque a Bíblia tem uma certa divisão. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, carta de Paulo, tem essa disposição. Então, na verdade, a Bíblia ela não tem uma ordem cronológica. Agora, se você quiser ter a curiosidade, você pode baixar. Eu creio que encontra para baixar a Bíblia em ordem cronológica. Tem essa Bíblia que foi escrita em ordem cronológica para quem tem curiosidade de estudar ela na ordem de tempo, na ordem cronológica. Mas a Bíblia ela é um quebra-cabeça mesmo. Você vai estudando a vida inteira e vai juntando esse quebra-cabeça e entendendo aquilo que Deus quer que nós viemos entender. Então, Romanos 2 é uma continuação do capítulo 1, na verdade. Do versículo 1 ao 16, ele apresenta aí tem uma divisão, um assunto até aqui, do versículo 1 ao versículo 16. Eu queria pedir que a irmã Cione, que já está com a Bíblia aberta ali, lesse também. As irmãs acompanham. Na versão dela a gente acompanha a nossa. Do 1 ao 16. Só do versículo 1 ao 16. A imparcialidade de Deus, portanto, é inexcusável quando julgas o homem quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquele que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é o segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazem as tuas, escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando. Meu Deus, peraí, Devagarinho. Que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impetumente entesourais irá para ti. Veja só isso. Prometo essa vida também pequena. A versão também é um pouquinho tradicional. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento e aflições para todos que fazem o mal. Primeiro, para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão. Sem
lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não de Deus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes o acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. E de acordo com o Evangelho, que em seu anúncio assim será aquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Amém. Então, ele começa a dizer, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, ele vem escrever o capítulo 2, ele vai falar isso principalmente aos judeus, no capítulo 2, que se achavam... Eles achavam que Deus não ia julgar eles, que Deus usaria uma medida para os gentios. O gentio é todo aquele que não é judeu, né, na Bíblia. E eles achavam que eles, por serem descendência de Abraão, eles estavam isentos do juízo de Deus. E eles praticavam coisas erradas, eles viviam de uma forma, muitas vezes, pecaminosa, e eles achavam que Deus seria parcial. É uma coisa que o versículo 11 diz aqui, é que em Deus não há parcialidade. Nós vemos a Bíblia dizendo, em Atos capítulo 10, que Deus não faz acepção de pessoas. E agora vem dizer aqui que em Deus não há parcialidade. Assim como Deus, Ele aceita a todos, recebe a todos, Ele trata a todos igualmente, ama a todos, Ele quer dar a mesma oportunidade a todos, a mesma oportunidade a todos, né? Ele quer abençoar a todos, Ele quer salvar todos, Ele não faz acepção. Também, quando Deus julga, quando Deus Ele usar o seu critério da justiça, da ira, né? Deus Ele também não será parcial com ninguém. Deus Ele também julgará a todos. Deus Ele punirá e recompensará a todos segundo aquilo que merece, né? Muitas vezes a gente vê dizendo que Paulo ele só falava sobre a fé e que ele era contradizia com outros que diziam que é necessário as obras também. Aí nós vemos aqui que não. Paulo ele também fala sobre a necessidade de obras conforme a palavra de Deus, né? Ele disse no versículo 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E nós vemos que obra na Bíblia não é simplesmente eu sair fazendo caridade, coisas boas. Obra na Bíblia é fazer a vontade de Deus, é cumprir a palavra de Deus também. Não fala só de fazer coisas boas, fazer caridade. Porque senão, muitos eles seriam os primeiros a entrar no reino dos céus. Por exemplo, os espíritas, que acreditam nas obras e praticam muitas obras, ajudam crianças, tem casa de ajuda a criança, recolhem roupa, fazem muita assistência social, né? A Bíblia está descendo lá, viu? Vou olhar esse caso lá. Então, não é só a fé sem prática de nada, né? A fé verdadeira, Paulo ensina, Tiago ensina, Jesus ensina, que a verdadeira fé ela é demonstrada através de uma vida de obras, de uma vida de frutificação, de uma vida de atitudes, né? Deus esse ano tem falado, esse ano da atitude. Desde o começo do ano, muita gente já esqueceu, mas o que Deus nos falou aqui no começo do ano, aqui em Comatos, em outras igrejas também, testificando, porque o Espírito Santo é o mesmo. Enquanto muitos, né, querem viver no oba-oba, esse ano é o ano da bênção dobrada, esse ano é o ano da restituição, né? Pode ser que Deus restitui porque Ele é Deus que restitui. Mas Deus, eu acho que está muito mais preocupado, irmãos, esse ano,
em que nós devemos produzir alguma coisa. O ano, se nós declarássemos, é o ano da frutificação, como Deus nos falou, é o ano da atitude, né? É o ano em que nós possamos dizer que eu diminua, que Cristo cresça, né? Que o viver que eu vivo, viva para a glória do Senhor. Eu acho que é mais com isso que Deus está preocupado, em nós fazermos algo para o reino de Deus, produzirmos algo para o reino de Deus, não ficarmos recebendo só de Deus. Deus tem para dar, Deus ele abençoa, Deus ele, como aqui mesmo diz, ele retribui, né? Não só no final de tudo, no julgamento final, ele retribui desde agora. Se nós vivemos conforme o padrão da sua palavra, com certeza em glória, a Bíblia diz em Filipenses 3, Filipenses 4, né? Em glória ele suprirá todas as nossas necessidades, quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós fazemos para ele, quando nós procuramos viver segundo a sua palavra, ele vai retribuir desde agora, né? Ele vai abençoar a nossa vida desde agora. Muitas vezes, se nós ficarmos preocupando, nem pedindo, gastando todo o nosso tempo pedindo coisas que nós precisamos para essa vida agora, né? Para as necessidades humanas. Eu creio que só em você fazer a vontade do Senhor, você fazer a obra de Deus, tentar a cada dia viver o reino de Deus, viver Cristo, conforme o saiu da própria boca de Jesus. A irmã Regiane leu aqui outro dia, o culto das irmãs, né? Em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E se você fizer isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. No Velho Testamento que Deus prometeu, lá em Deuteronômio capítulo 28, né? Deus disse, olha, se vocês obedecerem a minha palavra, essas bênçãos vos seguirão. Então, hoje, o que as pessoas dizem? Eu estou correndo atrás, nunca alcança. Correndo atrás de uma vida melhor, correndo atrás de um salário melhor, correndo atrás, às vezes, de uma grande vitória que tem buscado na vida, que Deus até prometeu, às vezes, mas Deus não falou que era para correr atrás. Deus disse que era para fazer a vontade dele, porque ele vai ser responsável em cumprir a promessa dele na vida da gente. A gente tem coisas que não tem que correr atrás, e tem coisas que a gente tem que correr atrás e não está correndo. Que seria mais cumprir a vontade de Deus, cumprir a palavra, viver segundo aquilo que o Senhor ensina, e não correndo atrás da promessa da bênção que ele fez. Porque se ele fez, ele é fiel para cumprir no tempo determinado. Né? E eu acredito, irmãos, que não é só assim que existe um tempo de Deus. Né? A gente às vezes sempre diz, o tempo de Deus. Se fosse só o tempo de Deus, não precisava orar. Se fosse só o tempo de Deus, não precisava obedecer nada. Se fosse só o tempo de Deus, não precisaria a gente ficar se esforçando para Deus fazer aquilo no seu tempo. Eu acredito que Deus ele tem um tempo mínimo, né? Mas eu acredito também que muito depende de nós, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado, da nossa vida de justiça, da nossa vida de prática daquilo que o Senhor ensina. Conforme Deus vê o nosso crescimento, a nossa capacidade para administrar a promessa dele, a bênção dele, o ministério dele na nossa vida, conforme ele vê esse crescimento, depende muito de mim, de você, aí Deus ele vem e cumpre o tempo dele na nossa vida. E se a gente nunca cresce, nunca desenvolve, sempre fica imaturo, criança espiritual, nunca procura colocar em prática aquilo que o Senhor ensina, conforme ele diz aqui mesmo, né? De fato, quando os gentios que não têm a lei do 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, ou seja, os que praticam, estes são declarados justos. Né? Então, se a gente só ouve, Tiago também fala sobre isso, que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a alguém que olha a sua imagem no espelho e quando sai dali já não lembra mais da imagem da sua fisionomia. Por quê? Porque ele falando sobre uma pessoa que ouve e não pratica a palavra do Senhor. Então isso não vai mudar a nossa vida, não vai trazer cumprimento de promessa, não vai trazer tempo de Deus para a nossa vida nunca. Né? Então tem sim isso. Se for somente Deus determinar um tempo para acontecer as coisas, é até um pouco lógico. Se você for pensar, aí a pessoa vive lá 5 anos, um ano, alguns meses, né? A mesma vida, a mesma coisa, mas deu aquele tempo que é o tempo de Deus, Deus vai cumprir o que ele falou. Não é assim que funciona. Eu vejo que há uma parte de Deus, há um tempo mínimo determinado pelo Senhor para cumprir. Isso naquele tempo mínimo, ou um tempo máximo que ele tenha determinado, nós não fazemos a nossa parte, também não cumpre nunca.
Né? Igual tem gente que diz que o profeta que falou é mentiroso. Tem gente que diz que aquela pregação que ardeu no coração dela foi uma pregação que foi do homem, foi da carne. Tem gente que diz que, né, o Deus que falou, que até mesmo promessas e profecias na Bíblia é um Deus que não está cumprindo. Mas não é isso. Muitas vezes a falta está em nós. O problema está em nossa vida. Porque nós que não estamos no nível capaz de alcançar aquela promessa, aquela bênção de Deus. Por exemplo, uma história que um filho, uma vez, ele era criança, ele viu o relógio do pai, um relógio muito caro, o pai dele era muito rico, tinha muita condição. E ele disse que no aniversário dele queria um relógio igual do pai, um relógio muito caro. E quando chegou no aniversário, o pai deu lá um presente, um brinquedo, ele ficou decepcionado com o pai e nunca mais ele pediu nada para o pai. Ele sempre deixava o pai dar o que queria. Aí quando ele estava com uma certa idade, ele já era um rapaz já, e não mais uma criança, aí no aniversário o pai dele, quando ele bateu o presente, era um relógio que ele havia pedido para o pai, quando tinha uns 6, 7 anos, agora ele tinha uns 15, 16. E ele chega no pai e fala, mas isso aqui eu pedi para o senhor há muitos anos atrás. E o pai falou para ele, meu filho, eu nunca esqueci do pedido que você me fez, daquele presente que você queria. Mas você não tinha condições de administrar. Você ia pegar aquele relógio e tratar como um brinquedo, um relógio muito caro, um relógio fino, né? E ele disse assim, você não estava no tempo de receber aquele presente, mas eu nunca esqueci. E agora que você já tem mais maturidade, você já é mais responsável, agora chegou o tempo, né, de dar o presente que você sempre quis, que é um relógio igual ao do seu pai. Então, o pai nunca esqueceu, mas ele esperou o filho crescer. Ele esperou o filho se tornar um rapaz maduro e saberia dar valor àquele relógio, entenderia o que é o valor, entenderia que aquele não é um brinquedo, não iria estragar, não iria colocar a perder aquele relógio. Então, Deus é assim também, Ele espera a gente amadurecer, Ele espera o nosso crescimento espiritual, para que Ele venha entregar certas coisas na nossa vida. Porque tem bênçãos, irmãos, que se Deus nos der, se a gente não tiver um crescimento, a gente não tiver uma maturidade, não tiver uma firmeza na rocha mesmo, que é Cristo, na palavra, no Espírito Santo, tem coisas que se Deus nos der, nós vamos transformar em maldição. Nós vamos transformar em tropeço para a nossa própria vida. Né? Então não adianta ficar pedindo, enquanto é melhor você pedir maturidade, é melhor você pedir crescimento, é melhor você pedir firmeza na rocha. Né? A Bíblia diz que tem que edificar a casa na rocha. Não é só chegar lá e estar sobre a rocha, é edificar. Para edificar você tem que firmar as bases, você tem que cavar na rocha. Vai ter que fazer um esforço muito grande. Você vai ter que edificar primeiro a base. Né? E para isso você tem que cavar na rocha. Então, muitas vezes nós estamos cavando na rocha. A Bíblia diz também que quando a gente edifica a vida na rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, vai vir os ventos, vai vir as chuvas, vão vir as tempestades, vão vir, isso tudo simboliza os ataques espirituais, a dificuldade da vida. A Bíblia diz que aquela casa vai ficar firme, ela não vai cair. Mas aquele que edifica a sua casa, a sua vida na areia, logo os primeiros ventos, as primeiras chuvas que vierem, o tombo da casa vai ser muito grande. Né? Então tem que crescer, tem que amadurecer, tem que conhecer Deus, tem que ter experiências com o Senhor. Aí Deus, sim, aí ele vai dizer, agora ele está pronto, agora ele está apto para aquele ministério, para aquela promessa, para aquela grande bênção. Né? Eu creio, irmãos, que muita gente, Deus quer até abençoar, financeiramente até, mas para quê? Para que ele seja um canal na vida de outras pessoas. E eu creio que Deus ele poderia fazer muitos crentes milionários até, donos de grandes posses. Para quê? Para abençoar a igreja, para abençoar a África, para levantar missionários. Tem um grande empresário nos Estados Unidos, ele é muito milionário, e o ministério dele, na época, era sustentar 81 famílias missionárias na Ásia, há 15 anos atrás. Ele não era obreiro, ele não era pastor, ele não era evangelista, ele era um crente fiel a Deus, muito rico, que abençoava a sua igreja, e fora aquilo que ele já abençoava a igreja, que é a palavra do humano, que é o dízimo e oferta, pessoalmente ele mantinha 81 famílias missionárias na África. Então Deus levantou ele para isso, e ele nunca corrompeu o coração, porque Deus capacitou e preparou ele para não se corromper com a riqueza. Então, por que Deus não faz muito mais isso, irmãos? Porque as pessoas facilmente se corromperiam. Uma vez o irmão estava com uma causa para ganhar na justiça, aí de
10, 20 milhões, sei lá, uma coisa assim. E a esposa dele falou assim, já estava lá julgando e tal, e a esposa dele falou assim, olha, primeira coisa, o dízimo do Senhor, hein? O irmão já falou assim, mas isso é muito dinheiro, né? Sabe o que aconteceu? Não ganhou a causa. Porque antes mesmo de ter o dinheiro na mão, ele já estava com dó de dar os 10% da obra de Deus. Ele já estava com dó, porque ele pensou assim, mas se for 10 milhões é 1 milhão, muito dinheiro. Aí o que aconteceu? Deus não abençoou, Deus não estava na causa. Deus não abençoou, né? Deus deixou correr só de forma natural e a pessoa não ganhou aquela causa. Então, Deus sabe, conhece o coração, irmãos. Deus não vê como vê o homem, a Bíblia fala, segundo Samuel 16. Ele vê a alma, ele vê a nossa essência, o nosso ser, lá dentro da nossa vida. Né? Ele conhece o futuro, ele já sabe todas as possibilidades que nós podemos seguir pelos caminhos da vida, e ele sabe muito bem qual a inclinação do nosso coração. Né? Ele mesmo diz em Jeremias 17 que enganoso é o coração do homem. Né? Quem o conhecerá? Coração, como diz o ditado, é terra que ninguém anda. Amém? Irmão Aquilino. Eu já vi uma semana, uma palavra do pastor Grandense, ele fala assim, Deus pode permitir que seu servo seja bem sucedido, depois de ter disciplinado a um ponto tal que ele não precisa ser bem sucedido para ser feliz. O homem que se deleita com sucesso fica batido diante do fracasso. Porque a concepção do homem de vitória é essa, né? Se Deus prosperou, então é vitória. Se Deus não prosperou, é derrota. Mas para Deus nem sempre é assim, irmãos. Isso é concepção nossa. Nós entendemos as coisas dessa forma, mas Deus não entende dessa forma. Uma vez um homem também estava na igreja, o pastor Paulo Júnior conta, que eu estava uma bênção na igreja, todo culto, todo dia com a família, o casamento melhorou, mas ele era um empresário que faliu há pouco tempo. E ele chorava aos pés de Deus, e clamando para Deus mudar a sorte dele, para Deus prosperar ele de novo. E nisso ele se quebrantou muito diante de Deus. Ele ficou muito quebrantado, participava muito dos cultos, agora era fiel no pouco que tinha, porque antes, quando era rico, não era. Né? E aí ele veio pedir oração ao pastor, ele falou, pastor, por favor, me ajude em oração, jejum e ora aí pela minha causa, para que Deus venha me restituir, para que Deus venha me dar o que eu perdi. O pastor falou assim, eu não sou doido não, irmão, você está uma bênção, você está quebrantado, você restaurou o seu casamento, você está uma bênção como pai, você está todo culto na igreja, você ora e chora na presença de Deus, você está humilde, eu vou orar para Deus te estragar nada. Eu vi assim para ele, eu vi assim, parou para pensar. Aí ele falou, é mesmo, eu era soberbo, arrogante, eu brigava com a minha família, eu não tinha tempo para meus filhos, eu só vivia correndo para lá e para cá. É mesmo, né? Aí ele foi parar para pensar e ele mudou até a oração dele. Ele falou, não, você não está passando fome, está passando necessidade. E você está uma bênção, rapaz, eu vou orar para Deus estragar você nada, agora que você está uma bênção, né? Então tem hora que essa aparente derrota é vitória, na verdade, é vitória em outras áreas, é vitória para Deus, às vezes, vitória espiritual, né? Então Deus sabe como tratar a vida do homem, porque nós somos, o homem é tendencioso a se corromper, né? O homem é tendencioso a se corromper quando ele tem poder, quando ele tem dinheiro. Então Deus sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor para nós. Então às vezes a gente olha dizendo, Deus, olha, me abençoa, me prospera, eu queria fazer, mas será que a gente vai fazer mesmo? Deus sabe, né? Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe se a gente se corrompeu ou não. Ele sabe se a gente ia abandonar, se a gente ia realmente ajudar. Né? Eu realmente queria ter muita prosperidade para poder fazer muito mais coisas, mas Deus, Ele sempre tem nos suprido, né? Se não é para nós, então também eu oro, mas eu oro assim, Deus, olha, se o Senhor quiser, nos abençoe para a gente fazer mais. Mas, amém, seja feita a tua vontade no final. Né? Se não é da tua vontade, amém. Mas se o Senhor quiser, nos abençoe, Senhor. Nos dê estrutura para não nos corromper e nos abençoe. Né? Porque a gente sabe que tudo hoje vai dinheiro, tudo é material, tudo é recurso. Sem recurso a gente fica muito travado muitas vezes e tem que ficar muitas vezes pedindo, falando, insistindo e tentando tirar algo com bolsa de escorpião, certas pessoas que às vezes até poderia ajudar mais, mas não faz.
Tem gente que já tem tanta vontade de ajudar e não pode, né? E ajuda mesmo no pouco. Né? Então Deus honrará aqueles que Ele sabe que pode honrar em certas áreas. Tem gente que Deus nunca vai dar uma posição espiritual, né? Por exemplo, um cargo, uma função dentro da igreja, porque Deus sabe e conhece o coração da pessoa, né? Tem gente brigando dentro das igrejas por causa de cargo, porque quer ser pastor, porque quer ser isso, aquilo, outro, e outros já estão fugindo, né? Estão fugindo e Deus está dizendo, é você mesmo que vai. Igual eu falo, sinceramente, eu não queria, se fosse da minha vontade, eu vou honrar o que Deus me deu, vou valorizar e vou honrar aquilo que Deus colocou na minha mão, mas falando sinceramente, eu não queria estar à frente de púlpito, eu não queria ter responsabilidade sobre a igreja, eu não queria me envolver com o problema de outras pessoas. Sinceramente, eu gostaria de estar em seu lugar. Eu gostaria de estar aí, se fosse a minha vontade, e nem nessa igreja seria. Né? Seria em outro lugar, em outra circunstância, em outra situação. Chegava ali, prestava meu culto a Deus, meu louvor, minha adoração, né? Ia tentar trazer alguém para a igreja lá fora, mas em vez só como um membro comum, normal, sem assumir nada de responsabilidade. Se fosse para limpar banheiro, limpar cadeira, não tinha problema nenhum com isso. Morar num lugar simples, viver numa igreja bem simples, com pouca gente, menos pessoas possíveis, né? Menos gente, menos problema, menos pessoas para se relacionar, menos problema para ter. Porque a gente às vezes é o problema, às vezes é o problema com o outro, né? Então, se fosse, sinceramente, eu gostaria de viver uma outra vida como crente. Mas se Deus tem um chamado, a gente tem que cumprir. Porque senão Deus ele pode nos punir, né? Deus ele falou para Moisés, você vai ou você morre, meu filho, porque você que escolhe. Né? Circuncida o teu filho, faz. E Moisés ali, dando desculpa, até agora que Deus ficou bravo com ele. Falou, hora de dar desculpa e vai e faz aquilo que eu estou mandando. Porque eu te fiz nascer para isso. Então, eu creio que eu sou chamado, escolhido desde o ventre da minha mãe. Né? E que não viva eu, Cristo vive em mim. Que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Tem certas vezes que Deus vai permitir que a minha vontade aconteça, porque Ele também nos agrada, Ele nos abençoa, conforme certas vontades que nós temos, né? Não, às vezes, exatamente como eu quero, mas Ele vai me agradar, Ele vai agradar as pessoas também na vida. Só que, acima de tudo, na maior parte do tempo, nós vamos estar tendo que fazer e viver a vontade do Senhor, porque nós não somos mais nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, nosso tempo, nosso recurso, nossa vida, na verdade é dele, tudo é dele. Nós temos que usar para a glória dele, para a vontade dele. Aí nós vamos ser bem felizes, nós vamos ser bem-sucedidos. Deus vai nos abençoar em vida e vai também nos dar a vida eterna com galardão. Né? Porque eu não quero só ter a vida eterna, entrar por um triz. Eu quero chegar lá e ter recompensa também. Eu quero chegar lá e ser honrado. Uma palavra do Senhor nos diz aqui. Né? Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois também para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Então veja, Deus ele falando através de Paulo para os judeus, aqui no capítulo 2, ele diz, olha, se vocês fizeram o correto, vocês serão os primeiros a serem abençoados. Mas se vocês fizerem as coisas erradas, vocês também serão os primeiros a serem punidos. Né? Então, se Deus começa pelo judeu, em segundo lugar, pode ter certeza que é a igreja. Né? Pode ter certeza que, se pela lei ele julgará o judeu, através do evangelho, do Novo Testamento e da sua palavra, ele julgará a sua igreja. Em terceiro, ele vai julgar o mundo. Né? Então, você vê como Deus é rigoroso. Se for para abençoar também, ele vai abençoar o povo judeu, ele vai abençoar a igreja, e depois ele vai abençoar aqueles que buscarem lá de fora. Amém, irmãos? Então Deus é um Deus rigoroso, Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é um Deus rígido. Né? Então ele diz, vai haver, do 6 em diante, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, segundo as suas obras. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Né? Muitos judeus estavam vivendo desse jeito, porque eles tinham tanta segurança que eram o povo da promessa, que eram os abençoados, os queridinhos descendentes de Abraão, que eles achavam que, não, Deus não vai nos punir, nos julgar, porque nós somos descendentes de Abraão.
nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da Bíblia, da palavra de Deus, nós somos os filhos de Deus, né? Nós somos herdeiros das promessas. Então eles estavam muito seguros nisso aí. E o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, vocês estão enganados, né? Vocês estão muito enganados, porque vocês muitas vezes condenam e julgam a pessoas por práticas que elas fazem, mas vocês fazem as mesmas coisas e acham que Deus vai usar a critério diferente para julgar aquele que não é judeu e o que é judeu. Não é dessa forma. Aí no versículo 3 ele diz, assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Né? Então, ninguém escapará do juízo de Deus. A Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Né? E eles que são judeus, que acham que Jesus não é o Cristo, serão julgados por ele, serão julgados por Jesus. Não vai haver um tribunal diferente. O Pai, Deus, lá vai julgar os judeus. E Jesus Cristo vai julgar a igreja do mundo. Não. Jesus julgará os judeus e a igreja do mundo. Amém? Então, Deus não tem critério diferente para pessoas diferentes, irmãos. Deus faz acepção e também não é Deus de parcialidade. Deus julgará a todos igualmente e recompensará também a todos conforme cada um merece. Amém? Então, nós vemos aqui do 1 ao 16, Paulo expondo os princípios que governam o juízo divino. Né? São 3 princípios aqui do 1 ao 16. Ele diz que Deus vai julgar segundo a verdade, que é a palavra dele. Ele vai julgar segundo os atos, que são as obras. Isso aqui para receber galardão, para receber recompensa. E 3, ele vai julgar segundo o entendimento de cada pessoa. Porque ele diz no versículo 14 ao 15, que diz assim, de fato, quando os gentios, os não-judeus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora os acusando, ora os defendendo. Então o que a Bíblia diz aqui, irmãos, é que tem muita gente que não conhece a Bíblia, não conhece lei, não conhece o Evangelho, não conhece assim, nada das Escrituras, mas pela sua consciência e pelos seus pensamentos, que Deus já colocou naturalmente no coração de cada pessoa, porque ninguém é louco para saber que se matar alguém não sabia que era errado. Né? Eu não sabia que roubar era errado. Eu não sabia que desejar a mulher do outro é errado. Então, as leis básicas, Deus já colocou no entendimento os pensamentos de cada pessoa que ele faz nascer, que ele faz existir. Até um índio lá, até uma pessoa que, sei lá, não seja louca, não seja sem juízo, a pessoa tem um entendimento. Deus já colocou naturalmente um entendimento no coração das pessoas, essa lei da consciência, né? Chamada lei da consciência. Então toda pessoa ela tem as leis básicas no coração. E a Bíblia diz que muitas vezes, elas sem conhecer a palavra de Deus, elas têm praticado essa lei da consciência. Elas têm vivido de uma forma honesta, justa, digna. E Deus vai julgar essas pessoas que muitas vezes nunca, antigamente, a gente hoje tem muito acesso à Bíblia, mas tem países que não é porque a pessoa não quer, não pode entrar a Bíblia lá, ela não tem Bíblia, não tem nada, mas ela tem a lei da consciência. E ela muitas vezes serve a Deus, e ela é justa, porque pela consciência dela ela vive de forma correta. Sem conhecer a Bíblia, ela pratica a Bíblia. E muitas vezes nós, conhecendo a Bíblia, não praticamos. O judeu que conhecia tanto, que decorava, né, como eles tinham dificuldade também em ter acesso, era normal que eles cantavam as leis de Moisés, principalmente o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles tinham uma forma, um sistema de cântico, de decoração, para decorar. Né? Então, por mais que a pessoa fosse leiga, que fosse um pescador, a gente às vezes olha assim e fala, eram pessoas que eram leigas, mas eram leigas no sentido de ser mestres, né? Mas todos tinham a oportunidade de aprender, de decorar a palavra de Deus. Às vezes não recebiam o entendimento, mas eles tinham a lei decorada de alguma forma à parte. Cada pessoa que era judeu tinha isso.
Mas tem muita gente que não tem a lei, mas pratica. Tem muita gente lá fora que vive uma vida correta, é um bom pai de família, não trai a sua esposa, muitas vezes até nem bebe nem fuma porque sabe que prejudica o corpo. A gente conhece assim, eu conheci muita gente assim. Muita gente digna, mesmo honesta, que olhava e falava: meu Deus, só falta ser crente. Só falta aceitar Jesus mesmo e conhecer o resto, porque já pratica grande parte da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa conversando, acontecia uma situação, já era o primeiro a ajudar, já queria fazer, já queria estar presente, se importava com as outras pessoas, dava valor às pessoas. Então a gente via ali e falava: poxa, essa pessoa é uma pessoa que pratica já muita coisa da palavra de Deus sem conhecer. E às vezes até falava: você está falando agora, eu quero que fala lá em tal lugar, assim, assim. Não sabia não, nunca li, não sei, não conheço. Aí eu falava: falta só você agora entregar sua vida para Jesus, se congregar. Mas aí muitas vezes o que acontece com essas pessoas é que muitas delas, por praticarem já uma vida justa, elas acham que não, eu não preciso, porque eu não sou bandido, não faço coisa errada. Aí é onde elas caem, né? Onde elas pegam, porque elas acham que não precisam de salvação. Elas acham que não precisam de Jesus, não precisam de igreja, de ler a Bíblia. Já faz certo. Então tem gente que acaba vive uma vida tão correta, sem conhecer a Bíblia, que acha que não precisa de Jesus. Aí é o erro. Aí é que muitos caem no grande erro, né? E que muitas vezes não podem ter a salvação, porque tem a oportunidade de receber a salvação, ouvem o Evangelho, ouvem as boas novas, ouvem sobre Jesus, mas não vem porque acham que já é justo demais para precisar de Jesus. Né? Mas tem muita gente assim, vivendo sem lei, mas vivendo pela lei da consciência. O 16 diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. O Evangelho que eu prego, as boas novas que eu anuncio. Então, a Bíblia diz que, em Lucas, que tudo que está oculto será será revelado nesse dia que Paulo diz aqui, que é o dia em que Deus julgará os segredos dos homens, através de Jesus Cristo. Então nada ficará oculto. Tudo que a pessoa pensou, que a pessoa sentiu, que a pessoa praticou em oculto, tudo que ela fez, será trazido. Se ela não for justificada por Jesus, é claro que se nós fomos justificados por Cristo e vivemos debaixo da sua justiça, a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se nós vivemos depois, mesmo na igreja, praticando o que é errado, vivendo uma vida dupla, vivendo coxeando, praticando coisas escondidas e ocultas, aí às vezes morre e todo mundo fala assim: meu Deus, foi direto para o céu, porque é uma pessoa e tanto. Mas só Deus sabe, né? Só Deus conhece os corações. Esses dias um pastor pregava sobre um pastor de 70 anos que estavam fazendo uma grande festa na igreja para ele, tinha várias salas lá, aí colocaram até na sala dos jovens o nome dele, sala fulano de tal, para honrar aquele pastor. E no meio dessa festa, uma mulher que ele viveu com ela 12 anos, uma mulher que não era esposa dele, não achou justo aquilo, ele já tinha largado aquela mulher e ela, por vingança, entregou o caso que ela teve, comprovando até com cópia de cheque que ele dava para ela, porque ele tinha um cargo alto, recebia um dia na igreja. Então ele era o presidente da igreja. E já com 70 anos aí foi revelado que por 12 anos ele teve um caso com uma mulher que era da igreja. E ele manteve ela, deu tudo para ela durante aquele tempo, só não teve filho. Mas ela disse: olha, fulano, eu fui mulher dele por 12 anos assim, já não sou mais, mas ele não é digno de tudo isso que estão fazendo para ele, porque ele não é nada disso que vocês pensam. Aí pronto, não teve mais nome de sala, não teve mais festa, e ainda, sei lá, foi colocado de banco na igreja e morreu envergonhado debaixo daquela vergonha que foi descoberta. Mas aparentemente para todos é uma pessoa altamente justa, uma pessoa altamente reta, né? Mas foi trazido aquilo à tona. Se não fosse naquele momento, seria um dia diante do tribunal de Cristo. Mas Deus ele não permitiu as pessoas ficarem enganadas com aquele homem lá que era tão justo aos olhos das pessoas, mas que tinha pecados escondidos. Então, Deus ele sabe. Se não for agora, um dia, no tribunal de Cristo, serão revelados os segredos dos corações dos homens. E não só revelados, mas serão julgados também, mediante Jesus Cristo,
conforme Paulo tem declarado Jesus também. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Do versículo 16. Não, eu queria fazer uma pergunta só. Posso falar pelo Espírito Santo, né, para que as pessoas não desejam ser ricos, né? Vão cair muito fácil, né? Basta com o diabo, não vai se afastar cada vez mais de Deus. E vai para vários lugares que estiver. Em Provérbio, vários lugares. E às vezes pode ser um engano que a pessoa possa pensar que Deus está abençoando, às vezes a pessoa está sendo enriquecida pela força do seu braço. Né? E está se afastando de Deus. E no livro de Malaquias, logo no começo, às vezes pode até a gente cair num engano desse, que eles caíram, que eles mediam o amor de Deus pelas bênçãos. Eles estavam lá falando, mas em que você nos amou, Deus? Aí Deus dá motivo da predestinação para eles, né? Ele amou Jacó, deu, né, Esaú. Então é meio perigoso esse caminho, né? Porque mesmo para a gente mesmo, né? Achar que a gente não está sendo abençoado, achar que Deus não nos ama, né? E realmente também não querer depositar a confiança que Deus vai ter que abençoar, porque, como Jesus falou, que eu vim para servir, não para ser servido. E depois que ele ressuscitou, muita gente está pensando a mesma coisa, que ele tem que servir. E a gente não precisa servir. Então, acredito que há bênçãos espirituais muito mais melhores do que qualquer tipo de prosperidade, né? Se você analisar a história da igreja, os mártires, quando eles eram crucificados, muitos eram queimados vivos. E antes de eles se queimados vivos, eles cantavam a Deus louvores. E os romanos devem ter pensado, esse cara é louco, é fanático esse cara. Os apóstolos, quando eles eram açoitados, está escrito que eles cantavam a Deus, se alegravam de ser açoitados por amor de Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava preso, cantava louvores a Deus. Né? Então essa bênção é tremenda, porque ele não fala, aprendi a viver contente em qualquer situação. É uma alegria que está no ser que a gente tem que buscar, porque há muitas passagens na Bíblia que diz assim, se alegre sempre, regozijai-vos sempre no Senhor. Amém. Então aquilo que é um mandamento também. E a gente despreza, a gente não, se a gente está com bastante dinheiro na carteira, a gente está prestes como se diz, a querer lutar com qualquer demônio que sai do inferno. Está com pouco, a gente é desanimado, triste, né? Então é perigoso isso também, porque a gente pode cair em pecado também. É verdade. Tem que ter cuidado com isso. A regra é essa, né? A regra, na verdade, é essa. Deus tem suas exceções, mas é como a gente diz, Deus sabe muito bem a quem abençoar, né? A quem dá. Deus sabe e conhece o coração, a estrutura, né? E por isso que são muito poucos. Né? Tiago escrevendo, Deus ele manda escrever o capítulo 4, o capítulo 5, exortando os ricos do mundo, né? Aqueles que já eram ricos e se converteram, mas que viviam uma vida assim avarenta, que não ajudavam as pessoas, que não faziam bom uso da sua riqueza para servir a Deus e a obra de Deus. Então a regra, na verdade, é essa. Jesus nasceu pobre, Jesus falou para ter cuidado com o Deus do século, já naquele tempo, né, que era Mamon, naquela época o povo estava em busca de crescimento, desenvolvimento, então havia aquela correria também em busca da prosperidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Na parábola do semeador, Jesus também fala que uma das sementes caiu em um terreno que até recebeu a princípio bem, mas depois, por causa dos cuidados dessa vida, aquela semente foi sufocada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A regra realmente é essa. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, né, se nós temos o que comer e com o que nos vestir, com isso sejamos satisfeitos. Né? A Bíblia diz, Jesus ensinando na parábola do rico, ali dizendo que a riqueza de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Né? Então a regra é você ser satisfeito, viver feliz com o que Deus dá. Né? E a exceção mesmo, bem pouca,
Deus realmente prosperar de uma forma muito grande a certas pessoas, mas sempre com um propósito por trás. Romanos 12 fala seria um dom do Espírito Santo, que seria o dom vamos dizer assim, da abastança, da prosperidade. Mas você vai ver qual é o propósito desse dom? É servir, né? É justamente abençoar as pessoas que Deus direcionar. Então Deus tem poucas pessoas que realmente Ele pode confiar, porque Ele sabe que nosso coração é corrompível. É como diz um ditado, né? Eu quero que na minha vida não seja assim, nem na vida de nenhum dos irmãos. Tem pessoas que dizem assim, toda pessoa tem o seu preço, né? É um ditado que falam, porque muitas vezes a pessoa se envolve no Brasil na política, se envolve, aí a pessoa vai lá com aquela vontade, igual o novo crente, né? Aquela vontade, aquele gás de fazer as coisas, de ajudar as pessoas, de fazer lei justa, né? Aí fala assim, você entrar lá nesse meio, você já pode saber, toda pessoa tem o seu preço. Aí a pessoa fala, não sei o quê, mas aí quando você vai ver, realmente ela já está ou conivente com alguma coisa, ou já também participando dos lucros devidos através da corrupção, né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo e colocar a nossa vida em Deus, satisfazer com o que Deus nos dá, né? Procurar administrar bem o que Deus nos dá. Se Deus tem dado abastança, abundância, prosperidade, a gente pôr isso, não só o 10%, né? Os 10% a nossa oferta, mas também pegar o restante e consagrar ao Senhor. Deus, olha, está na minha mão, eu sei que o Senhor pediu específico os 10%, pede a minha oferta voluntária conforme a minha prosperidade, mas Senhor, tudo que está na minha mão eu quero consagrar a Ti. Tudo que me sobra, eu quero que o Senhor me ajude a administrar, me ajude a usar, me ajude a fazer a Tua vontade nos 90%, nos 80% e poucos por cento que ficam nas minhas mãos. Então, acho que a gente tem que pensar assim, né? A gente pensa assim, não, consagro 10% ao Senhor, aquilo é o dele, acabou, o resto eu faço o que eu quiser. Mas, na verdade, a gente tem que consagrar tudo. A diferença é que 10% vai ser administrado pela igreja, com a oferta, e os outros restantes vai ser administrado por nós, mas tem que ser também do jeito que Deus quer, né? Tem que ser também para a glória de Deus, tem que ser tudo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Inclusive, a gente tem que dar valor, né? A gente às vezes passa por crise, a gente às vezes passa por dificuldade, aí a gente fica às vezes contando moeda. Quantas vezes já aconteceu isso com tantas pessoas? Eu já passei isso. No começo do Japão mesmo, quando a gente veio devendo passagem, a gente contava moedinha, tinha que minguar ali, regrar mesmo o dinheirinho que tinha, que era vale que fazia, porque estava pagando passagem e passaporte preso. E outras situações também já aconteceram, que a gente teve que contar moeda. Às vezes tem gente que fala, pastor, nem moeda tinha para contar, nem dinheiro para poder contar. Quantas pessoas já viram que tinha aquele potão de moeda de 10, de 5, de 1, ir lá e catar e para comprar o pão no leite, né? E passando por situações assim. Mas a gente às vezes não aprende, a gente é cabeça dura, e vem situação que vem de nova abastança, Deus abençoa, vem uma certa prosperidade de novo, um salário, um trabalho, né, que você tem ali, a gente vai e faz o mesmo erro. A gente não tem aquela sabedoria para dizer, não, eu já passei por um sofrimento, eu vou ter sabedoria, eu vou administrar melhor, eu vou procurar usar melhor, vou procurar guardar aqui 10 mil por mês que seja, né? E se você guardar 10 mil, sei lá, que seja, né? Você tem uma reservinha lá, de repente fica um mês desempregado, a gente não sabe como vai ser o amanhã. As crises não acabaram. Na verdade, o Japão está em situação difícil ainda. A gente sabe disso. Foi liberado agora a volta daquelas pessoas que foram embora. E se voltar, o tanto de gente que foi embora, aí fica a gente sobrando, né? E aí falta emprego novamente. A gente não sabe como é que vai ser. Tem entrado muitos estrangeiros da Ásia, do Japão, ser liberado porque é mão de obra muito mais barata que brasileiro. Não trabalha tão bem como brasileiro, mas é mão de obra muito mais barata. Então a gente não sabe como é que vai ficar as coisas. Cada vez o cinto tem apertado mais. A gente tem que aprender com as crises, a administrar melhor, dar valor. Mas eu estou ganhando 500 mil. Então eu vou esbanjar, não pode. Né? Sobrou, reserva, guarda, né? Deixa aí para uma ocasião de dificuldade. Se Deus mandar ajudar alguém, ajude. Mas se Deus não mandar, não ajude também não. Porque às vezes a gente passa na frente de Deus. Às vezes Deus está aprovando uma pessoa, está trabalhando na vida dela naquela área, a gente fica com peninha e a gente passa na frente de Deus. A gente não tem direção de Deus para ajudar, a gente ajuda e quebra a cabeça.
porque está intervindo no algo que Deus está trabalhando. Então, se Deus mandar, faça. Mas se Deus não mandar, irmão, mesmo que você tenha pleno, não faça não. Ore, deixa a pessoa passar a situação dela com Deus. Porque às vezes a gente intervém, e a gente está trabalhando de Deus na vida de alguém. Né? E tem situação que você não vai deixar uma criança passar fome. Igual já teve casal problemático que eu não ajudaria de jeito nenhum. Mas por causa dos 3 filhos eu ajudei. A gente ajudou, a igreja ajudou. Mas se fosse pelo casal, eu não ajudaria mais nem de jeito nenhum, porque já tinha ajudado, mas as pessoas sempre naquela vida, sempre no erro, sempre fazendo as coisas erradas. Vários já, não só um. Né? Mas tem hora, irmãos, que a gente não pode atrapalhar o trabalhar de Deus. E a gente faz isso, a gente fica com dó, com pena. Não tem direção de Deus para estar atrapalhando aquilo ali, se envolvendo. A gente vai e atrapalha em trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Né? Que às vezes tem que aprender a ser mais fiel com o trabalho que está. Gente que entra no lugar chato, o japonês pode olhar pouco que já briga. Aí se queima nas empreiteiras, se queima. Já tive situações assim que eu falei, Deus, só pode ajudar por causa das crianças. Né? Mesmo assim, não dava dinheiro na mão, levava comida. A comida, eu pagava uma conta para não ficar sem água, sem luz. Mas no começo a gente era bobo também, não sabia como é que fazia as coisas. E já quebrou muita cabeça também, porque queria abraçar o mundo. Né? E depois a gente vai aprendendo, porque a gente só quebra a cabeça, fica com problema na vida da gente e acaba atrapalhando o trabalho de Deus na vida de muita gente. Né? Então a gente tem que ter direção, até mais tem que ter direção. Até a quem ajudar. Ele não fala para não deixar de ajudar, mas a quem ajudar, como ajudar, né? Examinar bem a situação. Teve vezes que eu fui na casa da pessoa para saber, para observar, para ver, fazer uma entrevista primeiro, uma conversa, aí depois fomos lá, compramos as coisas, levamos um saco de arroz, levamos comida, pagamos conta, mas primeiro a gente foi ver a realidade. Porque muitas vezes a pessoa só chegava e falava, já levava ali 10, 20, né? Uma boa, assim, facinho. E eu falei, não vai ser mais assim não, porque é o dinheiro de Deus, é dinheiro suado do povo de Deus, é sangue, não é brincadeira, então vamos ver direitinho, vamos examinar, vamos conversar, né? E ajudar quem realmente Deus direcionar para ajudar. Se Deus falar não ajuda, por mais que eu fique com o coração doído, eu já fiquei, porque teve vezes que eu falei, irmão, a fonte secou, eu vou te ajudar agora espiritualmente, vou orar com você, vou estar do seu lado, mas eu quero que você saiba uma coisa, depois de ajudar muito, quase um ano ajudando o casal, né? E Deus falou, olha, agora não ajuda, eu fiquei com o coração doído, tinha até condição, não ia faltar para a igreja, não ia faltar para a obra. E eu falei, e a pessoa veio e pediu mais uma vez, e Deus falou, não é para fazer mais assim, é para ajudar de outro jeito, agora deixa eu ajudar com as pernas, deixa eu trabalhar na vida deles. Aí não gostou, né? Porque você ajuda, e quando você não ajuda, a pessoa nunca lembra das vezes que você já ajudou. Você já não presta mais, você já é ruim, a igreja já não presta, aí a pessoa toma suas decisões, só quebra a cabeça também, porque estava mal acostumado. Né? Então tem situações e situações, irmãos. A gente tem que ser justo. A Bíblia diz para também não querer ser justo demais. Justo demais é quando a gente quer passar da justiça de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Amém? Saber administrar bem o que chega em nossa mão, economizar um pouco, deixar de comprar supérfluo, de gastar o que não tem com o que não precisa, né? Ajudar a gente que Deus está mandando ajudar. A gente tem que ter a nossa sabedoria, porque os tempos não são fáceis. E Deus não vai fazer cair chuva do céu de dinheiro, não. Né? Ele vai abençoar quem está fazendo do jeito certo que Ele manda, que Ele orienta. Porque senão depois a gente só tem problema para nós. E os abençoados bonitão ficam aí, né? Todo abençoado. Pessoas que não era para ser abençoado por aquela bênção que nós damos, e a gente vai ter problema porque nós estamos intervindo no trabalho de Deus. Então, tenha sabedoria, peça orientação, peça direção, ore primeiro, apresente diante do Senhor, mesmo quando você vai fazer uma coisa boa, para não estar atrapalhando no trabalho de Deus, para não estar ajudando quem Deus não quer que seja ajudado. Né? E Deus não vai deixar morrer, não vai um dia lá com fome, não vai morrer por isso não. Jesus passou 40 dias de jejum. Né? Então, deixa Deus trabalhar. Agora, se Deus mandar, faça. Né? Não retém, porque Deus também vai cobrar isso. Se Deus falar, vá lá, faça de uma cesta, ajude, faça assim, faça assado, né? Vá lá, ajude, procure emprego para ele, faça porque o Senhor vai cobrar também. Agora, irmão, não faça nada sem direção do Senhor, porque nós vivemos um tempo muito difícil, de muita gente que
vem chorando até para você, mas é um tremendo artista, né? É um artista, uma pessoa problemática, uma pessoa que já deu problema com um monte de gente, uma pessoa que não quer mudar de vida. Cuidado, porque tem muito artista por aí tentando sensibilizar o seu coração. Muitas vezes em cima do altar, né, usando a própria palavra, mas é um artista. É um tremendo espertalhão que só quer tirar o que é seu, o que é da sua família, além do que a Bíblia manda. Tome cuidado com pessoas, com igreja, com pastor, cuidado, tem mais cuidado hoje. Tem que confiar no Senhor mesmo, em Deus, e ter cuidado mesmo com pessoas, porque tem gente de todo jeito aí, em todo lugar. Né? É como a Bíblia fala aqui, às vezes tem gente que você vai lá fora, você faz, você empresta, você ajuda, merece, você empresta, paga certinho, faz tudo direitinho, e muita gente que aparentemente é boa, e você vai lá e fala, não, vai dar tudo certo, você vai ter um problema, vai ficar com raiva, vai passar perreio, né? E não precisava ter passado por aquilo. Então tem cuidado, irmãos, vamos fazer as coisas conforme a orientação do Senhor. Amém? Alguém lembra a palavra? Não. No capítulo 2, no versículo 1, Deus diz que serão indesculpáveis, né? Serão indesculpáveis esses que... A Bíblia nos impede de julgarmos. Jesus, ele falou sobre isso em Mateus capítulo 7, mas a doutrina sobre julgar impede você de julgar completamente. A Bíblia Jesus nunca, ele falou que nós não devemos julgar. No caso, estamos impedidos de julgar, né? Ele não condena o julgamento em si, mas ele condena o julgamento errado, o julgamento segundo os seus critérios, segundo a sua justiça, segundo a sua visão das coisas, aquele julgamento que já condena, aquele julgamento que muitas vezes é hipócrita, como esse julgamento aqui, porque eles julgavam as pessoas naquilo que eles faziam igual, né? Então, Jesus ele falou em Mateus 7, mas é uma coisa que se completa. É igual eu falei para os irmãos, é um quebra-cabeça. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse, não julgueis para que não seja julgado, mas vai olhar o contexto. Vai olhar o contexto do que ele está falando. Porque logo a seguir ele diz para você julgar os que são aqueles que profetizam, para ver se realmente eles estão profetizando de Deus. Aí ele vai dizer o que? Olha, primeiro olha para os frutos. Olha para a vida da pessoa para ver se ela é uma pessoa reta. Se já não tiver retidão na vida, já é um ponto negativo. Depois, espera para ver se cumpre. Então, é a forma de julgar as profecias, de julgar até mesmo os que se dizem profetas. Se é uma pessoa que tem uma vida justa diante de Deus, e aquilo que ela falou da parte de Deus se cumpre, então, foi uma profecia verdadeira, é um profeta de Deus. Né? Mas se a pessoa tem uma vida toda torta, e o que ela falou não se cumpre, é um falso profeta. É uma forma de julgar. Então, no contexto que Jesus está ensinando, aí ele completa em João capítulo 6, dizendo, para nós julgarmos segundo a reta justiça. Né? Então, que justiça é essa? Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. É aquilo que a Bíblia nos ensina. Né? Como é uma pessoa reta, como que é uma prática de vida correta. Então, a Bíblia mesmo nos dá o critério para julgar alguém. Mas julgar nunca tentando punir, julgar nunca achando que nós somos melhor que o outro, para estar julgando no sentido de estar condenando a pessoa, né? Julgar assim, sem saber direito da situação. É igual eles faziam. Eles faziam muito isso aqui. Inclusive julgando os gentios, dizendo, não, esse povo é isso, esse povo é aquilo, o samaritano é um povo amaldiçoado, esses gentios aí é um povo condenado, estão todos condenados, nós é que somos o povo de Deus. Então eles julgavam, eles nem queriam saber se a pessoa era uma pessoa digna, mesmo sendo um gentio, eles não estavam nem aí, porque não era judeu, já era um povo perdido. Se não era judeu, já não era de Deus, já não tinha parte com Deus, já não tinha salvação. Eles pensavam assim. E todo que fosse judeu, mesmo pecando, era salvo, era bom, era o povo de Deus. E Deus vem dizer, não é desse jeito não. As coisas são diferentes, ainda mais depois do Evangelho. Depois de Cristo, que cumpriu a lei, que vem trazendo agora o Evangelho. Né? Então é assim que Deus olha. Então Deus tem que falar dessas pessoas, vocês são indesculpáveis. Vocês são indesculpáveis. Né? Deus estava dizendo, eu vou ser muito rígido com vocês. Então, nós temos, não só devemos, mas temos que julgar. Temos que julgar com reta justiça, segundo a palavra, né? Julgar situações sem nos achar melhor do que
a situação. E a Bíblia diz assim, toma cuidado, porque vocês que acham que estão de pé, vocês também podem cair. No mesmo tempo que o outro caiu. Então, usar os critérios de Deus. Se for preciso julgar uma situação, se for preciso julgar um pastor, um profeta, uma igreja, se for preciso julgar algo que está acontecendo na sua vida em relação a uma coisa material mesmo, use os critérios de Deus. Não use os seus, não se precipite para não julgar injustamente, porque a Bíblia também diz, com a medida que você julgar, com essa mesma medida você será julgado. Então, se você for muito criterioso com alguém, que for injusto, for condenar, já declarar punição sobre a pessoa, a Bíblia diz, o mesmo critério será usado por você. Então, julgue segundo a reta justiça, julgue segundo o padrão de Deus, só julgue quando realmente for necessário. É isso que a Bíblia ensina sobre o julgamento, irmãos. Amém? Então tem gente que qualquer coisa, não, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Tem um critério sim, e nós podemos julgar sim em certas situações, né? Tentar no máximo não julgar quando não for necessário, mas se for uma situação, algo necessário para julgar, vamos usar o padrão de Deus, vamos orar, vamos pedir direção do Senhor para fazer um julgamento reto, segundo a justiça de Deus, não segundo o nosso critério. E não ser depois medido com a mesma medida que nós usamos para julgar uma situação ou uma pessoa. Mas nós podemos sim julgar. O que a Bíblia ensina no geral sobre essa questão do julgamento, nós podemos julgar segundo os critérios de Deus, sim, segundo a palavra. Um pastor, por exemplo, tem uma situação na igreja, aconteceu um problema, uma desavença, então vai lá no escritório, chama as partes, conversa, vê uma parte, vê outra parte, faz a cariação, coloca um de frente para o outro. Aí, o que vai acontecer? Muitas vezes, o pastor, ouvindo uma parte, ouvindo outra parte, aí, se não entra num acordo, se nenhum assume, ou não é descoberto o erro, sei lá. Então, aí o pastor ele tem que ver, avaliar com muita sabedoria, aí ele vai ter que dar a palavra final. Ele vai dizer, olha, vai ser assim, assim. Então, está decidido, vai ser desse jeito. Aí, o que cabe às pessoas? Respeitar, obedecer. Ou então, como muitos fazem, não acata, não respeita, não obedece. Não gosta e sai da igreja. Infelizmente, acontece assim, já aconteceu muitas vezes. A gente vai, entra, conversa, aí a pessoa, no momento ali, não, tá bom, aceita o que está sendo resolvido aqui. Aí, no outro dia, já vem mais nunca na igreja, Vai fazer o quê? Tem que se dar muitas vezes tem que se dar uma palavra final sobre alguma situação, Mas só depois de fazer algo assim muito, muito correto, muito justo, Aí dá uma palavra final quando não há uma solução entre as pessoas, não há um conhecimento ali com prova do que realmente aconteceu, Do versículo 17 até o versículo 28, eu gostaria que o Diácono Kennedy lesse Diácono Kennedy. 17 até o 28. 29, 29. Eis que tu, em quem for o sobrenome de Deus, te recorda na lei e te glórias em Deus, e saber a sua vontade e aprovar as coisas excelentes, sendo instruído por Deus. E confessa que és guia dos céus, luz do que estão em trevas. Cumpridor dos mestre de crianças que tem as ordens da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensina ao outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pegas que não se deve furtar, furtas. Tu que diz que não se deve adulterar, adultera. Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será
classificada como circuncisão. E a incircuncisão, que por natureza não é, segundo a lei, não te julgará, porventura, assim que pela letra de circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aquele é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aqui é o coração do Espírito, não há letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Então, Paulo ele fala meio assim, vago, no começo do capítulo 2, agora ele já dá nome para os bois, né? Ele já fala claramente para quem ele estava escrevendo no capítulo 2. Ele diz para vocês, judeus, que levam o nome de judeu e se apoiam na lei, orgulham-se de Deus, né? Hoje seria para nós evangélicos, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu sou evangélico, estou garantido, sou evangélico, estou já dentro do céu já. E às vezes não é bem assim. Não é o fato de ser evangélico que garante nada, irmãos. Porque não é religião que salva ninguém, né? Não é religião católica, não é o budismo, não é religião evangélica, isso não salva ninguém. Se nós não... A vantagem que nós temos na religião evangélica qual é? É ter esse negócio de buscar a Bíblia, de procurar estudar, né? De procurar o Espírito Santo, de procurar ter um envolvimento com Deus de verdade. Porque muitas vezes nas outras não tem. Então a diferença na religião evangélica é essa. A religião evangélica é aquela que procura se basear na Bíblia. Deveria ser assim, pelo menos. Muitas já não são, né? Infelizmente a gente vê que muitas igrejas as pessoas nem carregam a Bíblia mais para a igreja. O povo antigamente era conhecido pelo livro da capa preta. Hoje já tem capa marrom, capa com florzinha, capa mais jovem, capa de a foto do cantor, né? Tem tudo quanto é capa de Bíblia hoje. E a gente já vê que muitas vezes nós pensamos assim, estamos garantidos, porque somos evangélicos, porque a religião evangélica é a religião certa. Mas não é a religião certa, irmãos. Nenhuma religião salva ninguém. Nenhuma denominação dentro da igreja evangélica salva ninguém. Uma vez eu bati na porta de uma pessoa evangelizando, e ele disse assim, porque eu não vou. Qual o nome da igreja mesmo? A igreja evangélica, acho que na época nem era Deus vivo ainda, né? Era a igreja evangélica em Tonami, coisa assim. A gente não colocou denominação. No começo a gente começou como igreja evangélica em Tonami, porque era lá em Tonami. E a gente evangeliza, se fosse assembleia, eu ia. Porque eu sou da assembleia, eu só congrego em assembleia. Eu falei, mas você segue placa de igreja? Você tem que congregar com o povo de Deus onde você estiver, independentemente do nome que leva. Né? Você não pode ficar aí desse jeito que você está sem congregar. Está errado isso aí, esse pensamento é errado. Não, mas é porque eu sou do sistema da Assembleia. Outra vez foi uma pessoa que era da congregação cristã do Brasil. Porque eu sou da congregação cristã, eu estou afastado, e se um dia eu voltar, eu só volto para a congregação cristã. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode a pessoa pensar que é a denominação, a placa dela que vai salvar? Quem salva é Jesus, né? Quem salva é Jesus Cristo. E as pessoas às vezes pensam assim, como o judeu. O judeu pensava, não, nasci judeu, estou garantido. Nasci judeu, estou dentro do céu, né? Porque sou descendente de Abraão. E é o que a Bíblia diz aqui, né? E a Bíblia também nos ensina que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que são pela fé, pelas práticas de vida, por viver como Abraão vivia diante de Deus. Não pela carne, não pelo nascimento humano, né? Ele diz no 18, reprovando os judeus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então eles estavam convencidos disso. E eles até procuravam levar isso para outras pessoas. E eles olhavam para si mesmos e se viam justos. Mas olhando para os outros, eles viam pessoas cegas, pessoas em trevas, pessoas insensatas, né? Crianças precisando aprender a lei de Deus. Eles tentavam fazer isso, expressar e levar o conhecimento da verdade. E nós somos portadores da verdade. Né? Aí o Paulo vai dizendo, olha só como vocês na verdade são. Você que ensina os outros, por que não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, rouba.
Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta os ídolos, rouba o templo. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedece a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ok, irmão? Tudo bem, irmão? Mas essa causa leva o irmão lá no quartinho, conversa lá com o irmão. Ora lá por ele. Irmão Vanderlei, tudo bem? Conversa com ele um pouquinho. Fecha a porta aí. Vou te levar no irmão. Bem, vamos terminar já, né? Conversar um pouco com ele. Então, medita bastante nisso aqui, vamos meditar nisso aqui. E vamos olhar, não como se a palavra estivesse falando para o judeu, vamos olhar como se a palavra estivesse falando para o crente, né? O povo que se acha o povo salvo, o povo santo, o povo que é o povo de Deus, é o povo que já está garantido porque já se batizou, porque já dizia oferta, frequenta o culto regularmente, né? Vamos olhar com mais critério para nós em relação a isso aqui, e vamos nos colocar mais mesmo diante do Senhor em sinceridade, espírito e verdade, né? Para que nós possamos sim, a Bíblia não está dizendo que eles, né, no caso deles, como portadores da verdade que eram nessa época, ou antes, né, porque agora estavam vivendo a hipocrisia, né, para que nós também hoje, como portadores do Evangelho, nós somos portadores do Evangelho, nós somos os verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo, irmãos. Tem gente dizendo que é testemunho de Jeová, testemunho de Deus, testemunho de eu não sei quem. A igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que tem Jesus, são os portadores da verdade. Mas não adianta só ser portador. É como ele diz aqui antes, né? Porque não são só os que ouvem a lei e são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Não são só os que conhecem o Evangelho que são justos aos olhos de Deus, mas são os que obedecem ao Evangelho. Então, é importante a gente levar, é importante a gente guiar o cego, é importante a gente levar a luz para os que estão nas trevas, é importante nós termos instrutores insensatos, é importante nós ensinarmos às crianças os caminhos que elas devem andar, né? Mas nós temos que primeiro ser os primeiros que se ensinam a si mesmo, né? Que procuram viver essa verdade, que procuram viver esse Evangelho, que procuram praticar essa palavra, né? Meditando nela todo dia, procurando, mesmo assim, quando meditar, fazer com que ela seja como se fosse uma lupa, que ela venha analisar a nossa vida, nós possamos ler e buscar o conhecimento da Bíblia de uma forma assim, que ela seja como uma lupa em cima da gente, que ela seja como algo que venha desvendar a nossa vida, irmãos, e venha, né, trazer a revelação daquilo que está oculto na nossa vida, do que está falho, do que está errado, né, do que está faltando, né, para que isso seja para nós, né? Porque a gente às vezes lê a Bíblia e lembra do irmão, lembra do fulano, lembra do ciclano, lembra da situação que está acontecendo na vida do outro, na vida da outra igreja, e a gente esquece que é para nós primeiro, né? Nós temos que orar e tentar levar isso para os outros, mas primeiro tem que ser para a nossa vida. É como Jesus me ensinou e disse: por que vocês tentam tirar o cisco que está no olho dos outros, mas não tira a primeira trave que está no de vocês, né? Então a gente tem uma trave no olho, às vezes uma árvore inteira, e às vezes quer tirar um cisquinho que está no olho do outro. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é que você não tem que ajudar a tirar o cisco no olho do outro, é que você e eu precisamos primeiro tirar a árvore, o galho, essa tora que está no olho da gente, na nossa própria vida. Aí sim, com muita sinceridade, com amor, não para apontar o cisco do outro, mas para dizer: irmão, eu quero te ajudar, né, a tirar esse cisco do seu olho, para que as bênçãos do Senhor, para que Deus possa fazer tudo o que Ele quer fazer por sua vida, né? Então eu quero primeiro trabalhar, primeiro a palavra tem que ser para mim, tem que trabalhar primeiro na minha vida. Não é fácil, não é, irmãos, porque não é um dia só. Às vezes a gente pensa nisso por um dia, por uma semana, nos 40 dias de propósito, mas depois parece que vai relaxando, vai deixando, vai esfriando. Não pode, né? Tem que ser todo o tempo. Todo o tempo mesmo, a palavra de Deus falando, a gente procurando se analisar. É uma vida, não é fácil. Ser crente não é fácil, servir a Deus não é fácil. Você ser crente de qualquer jeito é fácil.
Tem artista crente, tem cantor crente, tem apresentador crente, tem gente que quando não está dando mais nada no mundo, ele vira crente para cantar na igreja, para vender CD, porque já não tem mais fome nenhuma lá fora, né? Quer aparecer, aí vira crente. Então, testemunha aí pelo mundo todo, mas não é nada daquilo às vezes, só está se aproveitando do mundo crente para poder ter benefício para si mesmo, né? Então, a gente tem que mudar nós, temos que mudar a nossa vida, praticando a justiça. É como ele diz aqui, você que prega contra o furto, furta, você que diz que não se deve adulterar, você adultera, você que detesta os ídolos, mas rouba o sustento, você que se orgulha da lei, desonra Deus, desobedecendo a lei de Deus, se honra tanto dela, mas não cumpre ela, né? Como está escrito, olha que coisa terrível, né? Ao invés de o Senhor ser glorificado através da vida deles, através da vida do crente, a Bíblia diz, por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. É terrível, irmão, isso aqui. É terrível. Alguém olhar para um crente, olhar para uma pessoa da igreja, olhar para uma pessoa que deveria ser um exemplo, olhar e dizer, essa pessoa aí, eu nunca quero ser crente se for para ser igual a ele. Eu prefiro viver como eu estou mesmo, porque eu sou muito mais justo do que ele. É terrível, né? Ou você ouvir isso, às vezes você está procurando fazer e tal, aí vai lá bater numa porta todo feliz, vai querer compartilhar o evangelho, aí fulano fala, é da igreja de tal, crente, você é da igreja de fulano, você é da tal igreja, aí você já assusta, né? Não, sou da outra igreja. Ah, sim, não pode falar, porque se fosse da igreja de fulano, não precisava nem falar, pegar os seus papéis e podia ir embora. Se for da igreja de fulano, tá fulano. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Não, porque já aconteceu assim, eu não quero saber não, vai se resolver com fulano, não. Eu só vim aqui para pegar um folheto e tchau. E a gente já sai logo, porque muitas vezes não tem nem o que falar, né? Você não tem nem o que falar, porque você passa vergonha por causa de outros, né? Então a Bíblia diz, isso acontece muito hoje, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de muitos, e no caso era o judeu na época, hoje são muitos crentes que vivem hoje, né? Vamos ficar por aqui, depois a gente continua falando um pouco sobre o que é a circuncisão, a incircuncisão, mas deixando só o 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é meramente exterior na carne. Não, judeu judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito de Deus e não pela lei escrita. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que Deus possa falar melhor no coração de cada um de nós e que nós possamos aplicar a palavra dele na nossa vida para a glória do seu santo nome. Amém? Deus tem falado sempre, batendo no mesmo tema, até no estudo, Deus ele vem falando as mesmas coisas, né, irmãos? Então, eu acho que é porque a gente precisa tentar bem para o que Deus tem falado e procurar mesmo a cada dia viver em justiça, cumprir a vontade do Senhor, praticar aquilo que Ele tem aprendido, né? Cada coisa que Deus tem falado, Ele tem apontado. Para você parar para perceber, para prestar atenção, Deus tem nos apontado várias coisas que Ele quer que melhore, que mude, que seja praticado da forma mais certa, né? Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe os irmãos. Se alguém tiver dúvida, depois você pode perguntar, ou traga semana que vem, e nós vamos tentar explicar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Ó Deus, obrigado por este culto, entregamos tudo aqui realizado nas tuas mãos, esse estudo bíblico, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, porque nós temos recebido o conhecimento, Senhor, mas quanta dificuldade na vida de tantos, Pai, para viver, para praticar, para andar, Senhor, conformidade com essa palavra, não conforme o nosso critério, conforme nós achamos que está bom, porque, meu Deus, é o teu critério, é a tua balança, Senhor, é a tua forma de ver, Senhor, de como o Senhor quer. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada crente dessa igreja, ajuda cada crente dessa cidade, cada crente, meu Deus, na terra, que o Senhor traga despertamento, que cada um venha, ó Deus, analisar mais a sua vida, que a tua palavra seja a balança, que a tua palavra seja, Senhor, essa lupa, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, essa luz que clareia, que ilumina qualquer mínima mancha, Senhor, porque nós queremos estar preparados, é um tempo de preparação, é um tempo, Senhor, para encontrar com o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, não nos deixa correr e morrer, Senhor, na beira das águas, em nome de Jesus, Pai Santo. Nós oramos, clamamos, Senhor, por nós, pelos nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, levamos em paz, para a glória do Deus Santo, oramos. Amém, graças a Deus.
Amém, Jesus. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e diga para ele: se analise, irmão, se analise. Segundo a palavra. Se analise segundo a palavra. Só lembrando os irmãos, sábado estamos aqui a partir das 10 horas, amém? Amanhã tem ensaio virtual a partir das 8. Não tem oração depois do ensaio. Sábado vamos estar aqui no dia de consagração do nome de Jesus. Pai, Deus abençoe. Recebendo a palavra forte, né? Só que está falando você os outros, Faz uma analise com a palavra. Faz, Isso. Faz isso. Senhor, vai te abençoe pela palavra do Senhor. Senhor,